Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre, continuar falando na verdade, né, sobre a nossa interação utilizando o GitHub, tá? Só que hoje nós vamos fazer uma atividade um pouquinho diferente, até porque, nós vamos fazer uma aula um pouquinho diferente, até porque hoje a gente estaria finalizando o nosso módulo. Tá? Eu espero que realmente vocês tenham gostado desse módulo, e para a gente não terminar o nosso módulo deixando aquela página daquela forma, né, eu decidi para que a gente utilizasse uma forma um pouquinho diferente, tá? Para a gente ter também um pouquinho como é que eu vou dizer, para a gente ter sentir um gostinho também de como que vai ser o nosso próximo módulo, tá? Então, esse nosso primeiro módulo era de infraestrutura. Então, na infraestrutura a gente aprendeu alguma coisa sobre HTML, né, e um pouquinho de CSS também, a questão de algumas tags, e principalmente como que funciona o Git e o GitHub, né? As funções, pelo menos as funções básicas a gente viu nesse módulo. E a partir de então, à medida que nós estamos trabalhando dentro dos nossos próximos módulos, a gente vai continuar utilizando o Git, vai continuar utilizando o GitHub para que os nossos projetos eles sejam versionados e também para que vocês tenham um histórico do que vocês foram desenvolvendo durante todo o curso. Tá? Então, eu creio que seja interessante o que a gente viu até agora, né? E à medida que a gente for progredindo dentro do nosso curso, vocês vão utilizar mais até que essa prática ela se torne algo simples, algo comum para vocês. Tudo bem? Então, no nossa aula passada nós lançamos ou colocamos o nosso trabalho dentro do repositório, né, o nosso projeto dentro do repositório. Eu vou abrir aqui. Vocês lembram como tinha ficado, né? Não tinha ficado algo bonito, né? Mas era só para que a gente entendesse é, como que como que funcionava aquela mudança que nós fizemos no nosso trabalho, né, no nosso projeto. Então, nós adicionamos é, essa questão da nave, do header, essas novas tags, diferentemente da versão que nós tínhamos anteriormente, justamente para que a gente tenha um projeto que a gente considere ele tem uma semântica bacana, entendeu? Então, a ideia é que nessa aula agora a gente faça um pouquinho diferente. Nós vamos tentar entender o que é uma classe, o que é um ID e como que se faz para trabalhar um CSS. Tá? Na aula passada nós utilizamos o seguinte, nós utilizamos essa forma aqui justamente para dar cor, né? Justamente para dar cor no nosso projeto. Só que essa forma, ela não é uma forma que é utilizada, então vocês não façam dessa forma aqui. Tá? Isso aqui foi só para que a gente entendesse como que funciona cada um dos containers, né? Até porque vocês notem lá ó, que eu tenho aqui esse Olá Mundo. O Olá Mundo ele é um texto pequenininho que fica dentro dessas tags H1 aqui, né? Abriu H1 aqui e fechou a tag H1 aqui. Tá? Só que aí vocês notem que ela ocupa, né, todo o espaço, é a página toda do corpo da nossa página. Tá? Então, ela é assim e todas as outras tags são assim também. Tá? Elas ocupam todo o espaço. Mas como que faz para ela ficar bonitinha dentro de né, para ficar uma tela bonita do jeito que eu quero que ela fique? Então, isso nós vamos tentar trabalhar hoje. Para isso, a gente precisa entender dois componentes básicos, né? Ou dois atributos básicos das nossas tags HTML. Tá? Então, nós temos aqui as tags, tá? E aqui eu tenho um tipo de atributo. Nós não vamos utilizar esse atributo aqui, tá? Nós não vamos utilizar mais esses atributos coloridos aqui, porque não é usual mais esse tipo de estilização. A gente não faz mais a estilização de uma página dentro do próprio HTML. Tá? Em raras exceções, vocês vão chegar em uma situação que vocês vão precisar fazer justamente para verificar o código antes e tal, mas não é usual isso aqui. Então, nós vamos tirar, tá? Nós vamos tirar isso aqui. Essas tags style.
Tá? E antes de a gente fazer alguma coisa aqui, primeiro nós vamos criar uma nova branch. Utilizar o git status para ver onde nós paramos aqui. Tá? Tem a modificação no index, que foi a que nós acabamos de fazer. Tá? Então deixa na verdade eu vou voltar ela. Tá? Deixa eu dar um git checkout aqui. Tá, pessoal? Porque eu vou fazendo, praticamente é ao vivo aqui, né? Então pode acontecer algum errinho. Mas eu vou fazer o git checkout aqui para voltar esse documento no formato que ele estava antes, para a gente não ter problema. Tá, então, vamos ver se ele voltou as alterações que a gente havia feito aqui no... Vamos carregar. Pronto, ele voltou aqui. Tá normal. Para a gente ficar tudo como estava antes. Então, vamos fazer aqui um git status. Tá? Então, ele voltou no que a gente tinha antes lá. Então, antes de tudo, né, que era o que a gente tinha que ter feito antes, nós vamos fazer uma nova branch. Eu vou verificar quais são as branches que nós temos aqui, tá? Porque na última aula nós fizemos uma branch chamada estrutura e depois no final nós mesclamos ela e mandamos ela lá para nossa conta lá no GitHub. Então hoje o que nós vamos fazer? Nós vamos criar mais uma aqui para a gente mudar totalmente aquela outra página e com o objetivo da gente trabalhar o que a gente chama de em que situações que a gente utiliza o ID, né, e uma classe, esses dois atributos que são muito utilizados dentro das tags HTML. Então nós vamos criar uma nova branch aqui, git branch. Eu vou chamar ela de, essa é a estrutura, eu vou chamar ela de estilo. Tá? É um nome aleatório, estilo. E vamos dar aqui mais um git branch para ver e vamos entrar nessa nossa, para que a gente faça essas alterações para modificar ela aqui. Eu vou pegar aqui git, né? Vou entrar nessa nossa branch estilo. Tá? Mudei para estilo, agora eu vou verificar onde eu estou dentro de estilo. Agora sim, todas as alterações que nós fizermos, vamos fazer dentro de estilo aqui, e no final a gente sobe ela lá para o GitHub. Beleza, feito isso, vamos voltar aqui, tá? Vamos atualizar a página. E como eu havia falado para vocês, nós vamos retirar essas propriedades não, esses atributos chamado style, tá? Esse aqui não é usual. Vamos lá tirar então. Vamos dar um Ctrl S aqui para salvar. Certo? Então, feito isso, eu vou dar um Ctrl S para salvar e vou atualizar aqui. Pronto, olha o que temos. Aí voltamos à situação normal aqui. Beleza? Ele está aparecendo esse C aqui em cima, deixa eu apagar aqui. Vou dar um Ctrl S de novo. Ele vai voltar ao normal. Se eu colocar aqui um git status, ele vai mostrar a diferença que foi aqui. Git status. Pronto, tem a modificação no index. Tá? E, ó, só lembrando que nós estamos dentro do branch estilo. Dentro desse ramo, dessa branch chamada estilo, nós vamos fazer as alterações do nosso projeto e vamos tentar deixar ele um pouquinho mais bonitinho do que antes. Tá? Então vocês lembram como estava antes e como que ele vai ficar agora. Para isso, nós vamos fazer algumas alterações aqui. Nós já tiramos o texto de lá, então quando eu executo ele vai ficar dessa forma aqui. Ó. Eu vou eliminar com vocês aqui, eu vou pegar uma outra imagem
para a gente eliminar essa imagem aí. Vou pegar aqui do Instituto mesmo. Deixa eu abrir só a imagem. Salvar essa imagem como? Eu vou salvar ela lá dentro da pasta do nosso projeto. Dentro de imagem, e eu vou dar um nome para ela de logo IFTO. Logo IF, tá bom. Salvar ela lá dentro do nosso projeto, que ela já vai aparecer aqui. Ó, logo IF, certo? Então pronto, ela já está dentro do nosso projeto. Então eu vou só tirar ela daqui e vou colocar em outro local. Então aqui a gente tem o navegador, tem o header, né? E tem a imagem. Eu vou criar aqui, antes do header, eu vou criar uma div, tá? Uma tagzinha chamada div. Vou criar uma tagzinha chamada div justamente para a gente colocar essa imagem dentro dela. Tá? Depois vai ficar melhor. Nós vamos dividir isso aqui em seções. Então aqui eu vou ter um navegador, né, uma barra de navegação. Aqui eu vou ter uma barra com imagens, né? Na verdade vai ter só uma imagem. Aqui eu vou ter os títulos. Aqui eu vou ter uma div para o texto, né? E aqui eu tenho uma div para o rodapé. Dentro de todas essa estrutura aqui, eu ainda vou colocar mais uma div, tá? Pegando toda a nossa estrutura. Então eu coloquei uma div aqui e eu vou finalizar ela lá depois do rodapé. Vou finalizar ela aqui depois do rodapé. Eu vou indentar isso aqui. Eu vou indentar ele aqui para ficar mais entendível o texto, o código. E quando eu executar, vou só atualizar aqui na verdade. Vou atualizar ele aqui. Tá? Aparentemente não mudou muita coisa. Deixa eu dar um Ctrl S. Tá? Ele não mudou muita coisa porque o que a gente tinha feito era estrutural. Nós vamos trocar essa imagem aqui pela imagem do IFTO. Depois eu vou disponibilizar essa imagem para vocês. Então vou só trocar o nome dela aqui. Se eu não me engano é logo if.png, que é o novo formato dela. Se estiver certo, ela vai alterar aqui. Então aqui eu vou ter uma barra de título, uma barra de navegação, na verdade. Aqui eu vou ter uma imagem, que depois eu vou centralizar ela. Aqui eu vou ter os títulos, né? E aqui embaixo eu vou ter um rodapé. A princípio, ele seria mais ou menos desse formato aí. Então já tem mais ou menos uma estrutura. A gente não consegue ver tanta mudança porque essas divs elas são estruturais. Então ela não é visível realmente. Aqui eu vou fazer alguma alteração aqui. Eu estou achando aquele H1 muito grande. Então eu vou substituir. Eu vou deixar como o maior, como sendo H4, tá? Que tem que ser menor ainda. É H5. H5. E o maior eu vou deixar como... Tá? É porque assim, os Hs, quanto menor o número, por exemplo, H1 é o maior, né, o maior destaque no título. E aqui esse Olá Mundo eu vou deixar ele também como H4, por enquanto. Tá? Por enquanto. Então a alteração que a gente tem, ela vai ter esse efeito aqui. Tá? Deixa o texto pequeno aqui. Feito isso, né, temos os parágrafos, a estrutura básica. Agora a gente vai fazer uma alteraçãozinha nisso aqui. Nós vamos utilizar, para que a gente entenda como é que funciona, nós vamos fazer o seguinte. Ó. Eu tenho aqui, para cada estrutura, eu tenho as tags. Tá? E para essas tags eu posso fazer o que a gente chama de colocar atributos. Né? O que são atributos? Né? Atributos, se a gente for fazer uma comparação, atributo é aquilo que dá uma certa característica. Tá? Por exemplo, o nome é um atributo, a altura é um atributo.
né? Então, a identidade é um atributo. Então, a gente pode definir os atributos para cada tag, né? Eu posso ter uma tag que tem a mesma característica de uma outra tag, então isso a gente chama de classe, tá? E eu tenho uma tag que ela é individual, por exemplo, uma tag que ela tem uma função diferente das outras. Então, esse tipo de tag a gente dá um nome, um atributo para ela chamado de ID. Tá? E as tags elas podem ter tanto ID, né, quanto classe. Ou seja, ela pode pertencer a um determinado ID, tá? Como também ele pode pertencer a uma determinada classe. Ou seja, por exemplo, ele pertence a uma classe de estudantes, né? Mas é um indivíduo que pertence a uma classe de estudante. Então ele tem uma classe, né, que é estudante, e ele tem a sua individualidade, que é o número de matrícula dele, por exemplo. Tá? Esse é um exemplo assim meio fraco, mas a ideia é essa, que eu acho que dá para entender. Então, por exemplo, eu vou criar aqui essa minha, essa minha tag, ela fecha toda a página, por exemplo, que ela vai de um body a outro, né? Então, dentro de um corpo do texto a outro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar ela de container. Então, eu vou chamar ela, criar ela como uma classe container. Tá? Chamar ela de container aqui. Isso aqui, por enquanto, eu vou deixar assim, mas eu vou deixar já essa marcada como container porque ela fecha todos. Aqui, esse article aqui, eu posso chamar ele de... Eu vou dar um identificador para ele, ou então eu posso deixar ele do jeito que ele está. Porque como eu só tenho um, né, só tenho uma tag com esse nome, então eu não preciso identificar ela. Vocês notem que eu tenho aqui, ó, as divs, eu tenho várias divs. Eu tenho uma div aqui fechando todo o texto, eu tenho uma div fechando só a imagem, eu tenho uma div fechando só a parte do artigo. Então, para essas aqui, provavelmente eu vou precisar dar uma identificação. Para essas que eu tenho só uma informação, né, ou que elas têm características que vão passar de um para o outro, então eu não preciso colocar alguma informação para ela. Não sei se vocês lembram, eu havia falado para vocês que aqui no Reader eu tenho algumas funcionalidades que eu posso linkar os documentos, eu posso linkar documentos, trazer outras informações, né? Então, nós vamos utilizar o Reader aqui justamente para chamar um documentozinho que nós vamos baixar aqui. Tá? Esse baixar, nós vamos utilizar o que a gente chama de um framework. Né? Esse framework é o Materialize, tá? Que ele ajuda a gente na utilização do CSS para justamente deixar a nossa página mais bonitinha aqui, deixar ela mais apresentável, e também ele traz um pouco do que a gente chama de responsividade, ou seja, a mesma tela que eu consigo abrir no navegador, né, ele vai abrir da mesma forma dentro de um smartphone, tablet, por aí, certo? Então, para a gente fazer da forma correta, eu vou passar para vocês aqui o seguinte, ó, nós vamos entrar num site chamado Materialize e nós vamos baixar, né, para quem está começando, nós vamos baixar esse Materialize, tá? Como eu já tenho baixado, eu vou baixar ele aqui em downloads, tá? Eu já tenho ele baixado aqui a versão 1.1, tá? Então eu vou pular direto para lá. Então aqui, ó, dentro do meu arquivo Materialize, ele já vai abrir aqui, tá? O Materialize. Eu posso exportar ele desse jeito, mas como eu quero já colocar ele dentro dentro da pasta do meu projeto, eu vou pegar, né, e já abro ele aqui e vou colocar extrair para, tá? Ele já vem zipado. E vou selecionar aqui o meu projeto. Então, eu vou escolher aqui, ele está dentro de C, né, curso PW, dentro de PW. E eu vou dar OK aqui. Certo? Quando eu faço isso, deixa eu fechar agora, que eu não vou precisar disso aqui agora. Quando eu faço isso, ele já vai atualizar aqui. Ó. Nota que eu já tenho a estrutura. Eu tenho aqui PW, ele tem CSS, ele já traz o CSS do Materialize. Tem a imagem, que era o que eu já tinha aqui, e ele traz também uma estrutura do Materialize para o JavaScript. Tá? Mas o nosso foco, por enquanto, é o CSS. E esse CSS ele já traz todas as instruções, ele já tem a maioria das funções prontas. Tanto é que quando eu colocar aqui, né, eu já fiz a exportação, né?
Já fiz a exportação, agora eu preciso linkar esse meu documento, né, do CSS que eu acabei de colocar aqui, à minha página HTML. Então, para fazer isso, eu vou lá no próprio site no próprio site do Materialize e eu vou copiar isso aqui, ó, ele já está dizendo. Então, aqui eu tenho HTML, né, a configuração inicial. E dentro do React eu vou fazer o quê? A importação, né, da fonte do Google, tá? E a importação também do endereço do link da minha do endereço do link do Materialize dentro do meu projeto. Então eu vou copiar aqui, eu não vou copiar a parte do JavaScript porque a gente não vai utilizar por enquanto, mas se quiser copiar não tem problema, tá? Feito isso, eu vou fazer o quê? Vou copiar aqui, tá? Trouxe para cá. Aí aqui, ó, dentro do React, o que eu vou fazer? Ele já traz aqui o link, linkando o tipo de arquivo que é o CSS, né? É o style sheet. A referência ele vai pegar o css.materialize.min.css, que é justamente o endereço que a gente fez aqui quando ele extraiu. Na hora que vocês colocarem, dar um Ctrl S aqui, vocês já vão ver que a página que a gente criou, ele já mudou aqui, ó. Ó, ele já está diferente, tá? Por quê? Porque ele já está pegando aqui, quando a gente colocou dessa forma, ele já está pegando aqui o quê? Ele já está pegando o container, que era justamente aquele... Deixa eu voltar aqui. Ele já está pegando justamente o container, tá? Ele já está pegando a classe container aqui, que ele já identificou o container dentro desse documento do Materialize CSS. E também ele já está identificando a barra de navegação, que já é um padrão. Então ele já pegou e já adicionou a cor que veio para o padrão dentro do Materialize CSS. E vocês notem também que as fontes também mudaram, tá? A fonte também está diferente. Por quê? Porque o próprio framework do Materialize ele já tem as fontes dele por padrão. Tá? Mas isso aqui você pode alterar depois se quiser. No nosso caso, a gente não vai fazer alteração porque o nosso objetivo é só deixar a nossa página um pouquinho melhor, né? E também para que vocês entendam como é que funciona essa parte do ID e das classes. Então aqui, ó, como é que funciona a classe? Eu tenho a classe container aqui, tá? E a classe container ela está pegando tudo que eu tenho aqui dentro, certo? A gente vai ter outras classes também e vocês vão verificar como é que funciona isso. Então aqui ele já pegou, já colocou uma cor para a minha barra e vocês podem notar que a barra é essa aqui, ó, o nave, tá? Da tag nave, porque dentro dela eu tenho o H4 que é chamado Olá Mundo. Aqui nós temos o footer, que é o rodapé. Então dentro do próprio site do Materialize aqui, eu venho aqui, tá? Eu vou colocar no padrão lá, aqui eu tenho aqui ó, os componentes. Por exemplo, eu venho aqui no final e eu tenho aqui ó, footer. Então é só eu pegar aqui e verificar qual é o tipo de conteúdo que eu quero. Tá? Então tem esse aqui, né, esse rodapé aqui, que é basicamente eu pegar e copiar esse código que tem aqui. Né? Então eu vou pegar e vou copiar ele aqui. Ó. Como a gente já tem a classezinha lá, a classe não, a tag, eu vou pegar e copiar a tag todinha. Vou substituir essas duas tags aqui. Dou um Ctrl V, tá? Vou salvar. Dá um Ctrl S aqui para salvar. E vou voltar aqui na minha página. Quando eu atualizo, olha, ele já traz aqui o modelo que eu tenho. Então depois é só fazer a alteração. Mas ainda a gente tem que fazer as alterações dentro desse nosso arquivo aqui, tá? Da nossa página. Então, para isso nós vamos utilizar os IDs e vamos utilizar as classes. Ainda utilizando aqui o Materialize, nós podemos ver também aqui o CSS. Dentro de CSS, eu posso ver as cores, por exemplo, quais são as cores que eu quero para cada um das minhas divs. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Se eu quiser essa corzinha azul aqui, eu vou utilizar essa classezinha chamada, né, Card Panel. Tá? Mas eu quero que ele fique assim, eu quero que ele fique branco, eu não quero que ele fique com esse fundo verde aqui. Tá? Então eu vou só copiar a classe que ele tem aqui para o meu
para o meu CSS, para o meu HTML. Então eu venho aqui, quais são as divs que eu quero? Que fique assim. Eu quero que essa div aqui ela pertença a essa classe CardPanel. Eu quero que essa div aqui também pertença a essa classe CardPanel Reader. Tá? Salvei. Vou voltar lá na página. Ó, ele já deu o estilo aqui para a página aqui, ó. Então ele já está um pouquinho diferente. Eu vou lá no meu navbar também, eu quero mudar o meu navbar. Então eu venho aqui ó, nos componentes. E o meu navbar, vou clicar aqui. E eu vou pegar esse primeiro que tem aqui, ó, que é bonitinho, né? Então eu vou pegar aqui, ó, vou copiar, né, todo o conteúdo que tem aqui dentro, até a parte da div. E vou colar dentro do meu nav aqui. Tá? Vou deixar esse Olá Mundo por enquanto. Tá? Vou só dar um Ctrl A aqui, vou indentar isso aqui para ficar mais legível. Dar um Ctrl S e vou verificar como que ficou meu site agora. Tá? Não teve tanta mudança justamente por causa desse A4 aqui. Deixa eu tirar ele aqui. Pronto. Ele não estava colando por causa do A4. E eu vou colocar aqui o nosso Olá Mundo. Vou salvar. E ele já vai trazer para cá, o Olá Mundo. Agora sim, eu tenho uma página um pouquinho, né, um pouquinho melhor do que eu tinha antes. Já está ficando mais organizado. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu tenho... Deixa eu ver o que dá para mudar aqui. Eu não preciso de todos aquelas listas, então eu vou excluir essa lista aqui. Deixa eu ver como é que ficou. Tá, excluir os links aí. Vamos, os coordenadores, eu vou mudar vou mudar aqui esse título de coordenadores aqui H5, eu vou colocar ele aqui nessa parte de baixo. Colocar aqui nessa outra div, né? Então nós vamos ter isso aqui. Notem que ele já mudou. Aí está ficando melhorzinho um pouquinho. Aí o que dá para fazer? O que a gente pode fazer é o seguinte, ó. Vamos mexer agora nessa imagem. Eu quero que essa imagem aqui, ela venha para o centro. Tá? Então, para que essa imagem venha para o centro, eu vou fazer o seguinte, ó. Notem que eu tenho aqui só um IMG aqui dentro. Tá? Então, como eu tenho só um IMG, eu posso, por exemplo, eu vou pegar aqui, vou criar dentro do meu pacote de CSS, eu vou criar mais documentozinho chamado, vou chamar ele de ajustes, tá? CSS. Não ficou como CSS, eu vou renomear ele aqui. Ajustes.css. Certo. Como eu tenho lá o IMG, né, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz antes. Eu tenho aqui, ó, eu criei o arquivo CSS, eu preciso linkar esse arquivo CSS, chamado ajustes aqui também. Então eu vou copiar esse link aqui, né, e vou colar aqui, e vou só mudar o endereço aqui. Tá? Ele está dentro da mesma pasta, do mesmo diretório, então eu vou só colocar ajustes.css, vou salvar,
tá? Quer dizer que ele já está linkado. Para verificar se ele realmente está, eu vou fazer o seguinte. Dentro do CSS eu tenho três opções de chamar, né, o que a gente chama de seletores. Tá? Eu vou colocar aqui um comentário. Deixa eu só ver aqui. Tá, vou mudar para a sintaxe do CSS, que ele está de texto simples. Mudar para o CSS. Tá? Vou salvar aqui e vou colocar um comentário, que é relacionado a seletores. Tá? Nós temos os seletores. Tá? E dessa aula nós veremos os tipos básicos de seletores, que são os seletores do tipo classe, que são aquele class que nós criamos lá. Tá? Os seletores do tipo classe, que é o ponto, mais o nome da classe, tá? Que a gente utiliza para chamar o elemento. Eu tenho o seletor do tipo ID. Tá? Deixa eu botar aqui class, e aqui do tipo ID. O tipo ID é uma hash, né? Um hashtag, mais o nome do ID. Tá? E a terceira forma que a gente vai utilizar aqui é através do próprio nome da tag. Tá? Eu posso utilizar o próprio nome da tag para chamar. Tá? Como que seria isso? Essa parte aqui é um comentário. Tá? Então, essa parte ela não vai ser verificada pelo CSS. Aqui, como eu tenho só um... Deixa eu salvar. Né? Aqui, como eu tenho só uma imagem... Cadê? Eu tenho só uma imagem, só tenho uma tag img. Né? Se eu colocar, por exemplo, nas divs, ó, elas têm mais aqui. Mas img, eu só tenho um. Então, eu não preciso criar uma classe ou um ID para ela por enquanto. Né? A partir do momento que surgir mais, eu posso. Mas eu só tenho uma tag img, então eu vou chamar ela pelo nome da tag. Tá? A primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Eu quero centralizar. Tá? Não se preocupe que isso aqui nós vamos ver a partir do próximo módulo, tudo como do início. Aqui a gente só está para finalizar o nosso GitHub, deixar a nossa página um pouquinho mais bonita. Tá? Mas isso aqui nós vamos ver tudo como funciona no próximo módulo. Tá? Isso aqui é só para vocês entenderem o que nós vamos fazer no próximo módulo. Então aqui eu vou definir uma margem, né? Uma margem para esse meu objeto, que é o 0. Né? Eu vou definir ela de 0 automático. Tá? E eu vou definir o display dela. Né? Notem que eu salvei aqui. Tá? E quando eu executo aqui, não teve mudança. Tá? Vamos ver se ele estiver pegando mesmo. E o outro eu vou colocar aqui o display bloco. Tá? Para tentar centralizar ela aqui. Tá? Então aqui, ó, centralizou. Com essa, nós centralizamos ela utilizando essa função do CSS. Então o que nós fizemos? Eu verifiquei que só tem uma imagem aqui, então não preciso criar nenhuma classe, né? E nem criar um identificador para ela, porque só tenho essa tag de imagem. Então o que eu fiz? Eu vim aqui no ajuste CSS e criei, né, chamei a minha tag por aqui, onde eu quero alterar o CSS, chamei ela por aqui, pelo nome da tag, tá? Que é uma das formas de seletores, e coloquei a propriedade imagem, né? E a propriedade display bloco. Tá? Não se preocupe que eu vou, no próximo módulo, eu vou explicar tudo isso aqui para vocês. Certo? E nós centralizamos lá centralizamos a nossa página. A nossa página não, centralizamos o nosso objeto lá. Tá? Então, centralizou, note que já ficou um pouquinho mais bonito. Né? Eu vou colocar aqui, fazer as alterações aqui. Notem que aqui nós temos 3 componentes. Eu quero que esses componentes aqui, esses botões, ele me leve para alguma parte da classe, ou alguma parte da minha página. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, vou pegar essa parte da minha pasta aqui,
tá? E vou fazer o seguinte, eu vou alterar, tá? Como que eu vou fazer essa alteração? Eu vou colocar aqui, ó, essa div aqui é o container, tá? Aí notem que nós temos um navegador, então eu vou criar uma parte aqui chamada meu nome, tá? E esse meu nome aqui, ele vai me levar para algum lugar. Aqui eu vou criar o nomezinho notícias, tá? E aqui eu vou criar o nomezinho rodapé, tá? Essa tagzinha chamada A é uma tag de link, tá? E aqui esse href é para onde eu quero que ela me mande. Tá? Então eu posso abrir ela para uma outra página, inclusive eu posso fazer com que ela me leve para parte do texto da minha própria página aqui. Tá? E é isso que nós vamos fazer. E para isso nós vamos utilizar o que a gente chama de ID. Por exemplo, ó, nós dividimos o nosso texto, a nossa página em seções. Então eu tenho uma seção aqui, que eu tenho a barra de navegação, aqui eu tenho uma foto, aqui eu tenho os títulos, né? E aqui eu tenho uma notícia. E aqui embaixo eu tenho um rodapé. Tá? Então eu vou fazer de uma forma que, né, ao clicar em uma dessas partes aqui, ele vai me mandar para a pasta de títulos, né, outra para a parte de notícias e outra para o rodapé, tá? Utilizando o que a gente chama de identificador, ou ID, ou ID, como vocês quiserem chamar. Então aqui, ó, nós temos aqui o navegador, né? Terminou o navegador, nós entramos aqui nessa parte de imagem. Aqui eu vou criar dentro do header, eu vou colocar aqui um ID, né, que é um atributo, e dentro desse ID eu vou colocar meu nome. Tá? Então, a identificação, o ID, eu só posso ter um por componente. Tá? Dentro da página, o ID eu só posso ter um, nem por componente, eu posso ter um dentro da página aqui. Eu não posso ter outro com ID chamado meu nome, tá? Porque ele não aceita, ID é único, certo? O outro, eu tenho então aqui no header eu tenho, né, chamado meu nome, ele está dentro é só da header mesmo. Então, aqui eu tenho as notícias, então eu vou criar um ID, né, uma propriedadezinha chamada ID, chamado notícia. Tá? Chamado notícia. E aqui embaixo, eu tenho a tagzinha chamada footer, que eu vou criar um ID chamado rodapé. Pronto. Quer dizer o seguinte, ó, quer dizer que quando eu colocar aqui, não vai ter tanta diferença assim. Tá? Vai mudar aqui porque eu já alterei, né? Eu criei meu nome, criei notícias e criei rodapé. Então a ideia é que quando eu clicar em qualquer uma dessas aqui, tá? Quando eu clicar em qualquer uma dessas aqui, ele me mande para uma parte do documento. Não vai ficar muito visível porque a nossa página ela é pequena, tá? Mas isso funciona para páginas grandes também. Depois a gente dá um zoom e vai ver como é que vai funcionar. Aqui no endereço do href, para onde ele está pedindo para enviar, eu vou pedir para ele me mandar, né? Vou colocar aqui, ó, é a mesma forma, a forma de seletor, né? Um hash e o nome do ID. Então eu vou aqui, coloco o hash, o nome do meu ID é meu nome. Tá? Então eu vou localizar aqui, ó, já está aqui, ó, meu nome. Tá? O próximo eu vou apagar aqui também, tá? E vou colocar aqui o hash e vou colocar notícias. Então eu tenho um IDzinho chamado notícia, que é justamente para cá. E o último é o rodapé. Então eu vou colocar um hashtag aqui e rodapé. Tá? Vou salvar aqui. Então, quando atualizar, quando eu clicar aqui, ele vai me mandar para as partes, né? Não vai ficar muito, não dá para ver direito, mas eu vou aumentar aqui, vou dar um zoom. Meu nome, ele manda para cá, notícias, ele manda para notícia, e rodapé, ele manda para o rodapé. Então, assim ficou um pouquinho melhor de entender, né? Para que serve esses links e para que
serve essa parte de ID e class. Tá? Outra coisa, eu posso também utilizar o ID para dentro do CSS, como eu havia falado antes. Vocês notem aqui, eu vou criar mais uma parte aqui, que é chamada de, como eu coloquei meu nome, então eu vou chamar ela bem aqui de, vou criar aqui mais um H, vou criar isso aqui como sendo um H3, para ficar maior. Vou criar aqui um H3, e vou colocar aqui meu nome aqui. Nome aqui. Tá? Dentro do H3. Vou salvar. Vou colocar aqui. Pronto, meu nome é aqui. Vou colocar em 100%. Tá? Meu nome é aqui. Então eu tenho lá Olá Mundo. Já tenho o menu aqui dentro da minha pasta. Já tenho um lugarzinho onde eu tenho as imagens e meu nome aqui. Mas notem o seguinte, ó, por padrão, né, os navegadores, eles já, quando você cria alguma coisa, o container dele ele já manda, né, cada um deles para ficar alinhado à esquerda. Tá? Então, todos os containers, por padrão, quando você cria ele, já vai ficar alinhado à esquerda. Mas eu quero que esse meu nome aqui, ele fique centralizado. Tá? Assim como também eu quero que essa aqui também fique centralizada. Então, eu vou criar bem aqui, ó, para a gente ter um exemplo de como que funciona a questão de classe. Criar uma classe, tá? E vamos chamar ela de centro, que eu quero centralizar esse meu nome aqui. E eu quero também centralizar esse meu título, tá? A classe eu posso ter, como eu havia falado antes, eu posso ter vários, né? Eu posso ter a mesma classe em várias tags, tá? Então eu vou dar um salvar aqui. E como que eu faço para chamar essa tag classe? Eu vou dar um ponto, tá? E vou chamar ela aqui, ó, centro. Tá? Então nós estamos utilizando esse aqui, ó. Para chamar a classe é o ponto e o nome da classe. E nós vamos centralizar. Então, colocar aqui, ó, text, a propriedadezinha text align, tá? E vamos colocar center. E pronto. Ele salvou aqui. Tá? Então, pronto. Ele já gerou, né? Colocou ele centralizado aqui. Nós vamos fazer outra coisa também. Vamos chamar agora pelo ID. Eu quero que esses dois aqui, tá? Vamos chamar pela tag de novo, que eu acho que eles têm a mesma tag. Eu quero que tanto esse, tá? Esse nome aqui, né? Quanto esse benefício aqui, notem que eles são dois H5s, tá? Então eu quero que eles tenham o mesmo formato, tá? Então eu vou chamar ele aqui H5. Eu quero que o H5 ele tenha a cor azul. Então eu vou colocar o Ctrl Shift C, que é aquele plugin que nós colocamos na última aula. E eu quero que ele pegue aqui, ó, o azul. Tá? Então, vou salvar aqui. Notem que ele pegou, né, as mesmas cores aqui. Aqui embaixo eu vou fazer uma modificaçãozinha. Tá? Eu vou fazer mais uma modificação aqui no nossa parte de baixo aqui. Nós vamos colocar o nome aqui de curso FIC. Curso FIC. Vou pedir para que vocês coloquem o nome de vocês aqui. Seu nome aqui. O meu nome aqui, né? Que é o nome de vocês. Meu nome aqui. 2014, nós vamos mudar aqui para 2020. Apagar essa partezinha aqui. E eu também não tenho mais links, então eu vou tirar esse aqui. Dá um Ctrl S. Vamos verificar como que ficou aqui. Olha aí. Ficou um pouquinho melhor do que a gente tinha antes, né? Então, basicamente seria isso. Ó. Se vocês quiserem verificar como que isso aqui vai ficar num dispositivo móvel, a gente pode fazer o seguinte. Ó. Vocês podem clicar com o botão da direita. Venha em inspecionar. Aí ele vai mostrar. Ó, na próxima aula, que é o próximo módulo, nós vamos aprender como que funciona cada uma dessas etapas aqui. Tá?
como colocar o CSS, e a gente pode ver também como é que ele fica responsivo, tá? Em outros dispositivos. Ó, então aqui ele está responsivo. Ó. Por exemplo, antes eu estava abrindo no nosso computador, né? Nosso navegador do PC, mas eu posso abrir também no smartphone. Então, digamos, eu tenho aqui alguns exemplos. Por exemplo, o Moto G4, como que o nosso site vai se comportar. No Galaxy S5, no iPhone 6, tá? No iPad, por exemplo, no iPad Pro. Tá? Notem que o nosso site ele é totalmente responsivo. E para testar a responsividade, tá? Deixa eu colocar aqui. Tá? Ele está em 50%. Vamos colocar aqui ele em 100%. Tá? Que é o tamanho real dele aqui. Tá? Como que ele estaria? Ó. Ele fica de acordo com o tamanho da página. Notem que ele vai diminuindo de acordo com o tamanho da página. Então, nosso site está responsivo. Aí a mesma coisa acontece aqui. Ó. Tá? Então, eu consigo ver ele em qualquer dispositivo. Então, basicamente, para o site seria isso. Tá? Vamos voltar aqui à situação normal. Vou fechar aqui. Depois, na próxima aula, a gente aprende como que vai ficar isso aqui. E nós vamos agora lá para o nosso Git. Tá? Que é um dos, além da página, é um dos centrais aqui do nosso projeto. Então, vamos colocar aqui um git status. Git status. Tá? Então, tem tudo isso aqui para alterar. Nós vamos agora adicionar, então vamos colocar o git, né, o git add, ponto, para adicionar tudo. Ele vai fazer a adição. Vou dar um git status para ver se realmente ele adicionou ao nosso stage, né? Git status. Pronto. Lembrando que nós estamos dentro da branch estilo. Tá? Feito isso, agora nós vamos poder commitar. Então, git commit, git commit menos "-m", e aqui nós vamos colocar a informação. Então, vamos colocar aqui que adicionamos estilo. Adicionando estilo. Não é nem estilo, acho que adicionando materialize. Então, materialize. Vamos adicionar aqui. Ele fez a parte da... Né, ele comitou as informações. Nós podemos verificar ainda, tá, como que a gente vai fazer para jogar esses nossos dados lá na nossa planilha do GitHub. Lembrando que nós não estamos mais em master, tá? Nós estamos agora dentro do branch estilo. Então, o que vai acontecer? O nosso projeto, como a gente já criou o repositório dele lá, ele já vai apontar para o repositório lá do GitHub. Então, o que a gente precisa fazer é só mandar esse nosso commit para lá. Tá? Mas, primeiro, é importante que vocês notem o seguinte, vamos verificar qual é a nossa qual é o nosso repositório remoto que ele está mandando para lá. Tá? Então, vou colocar aqui o git, né, remote, -v, para a gente verificar quais são os que tem. Tá? Ele vai mostrar esses dois, então quer dizer que a gente já está realmente já apontando para lá. Né? Quando vocês colocarem, vocês vão ver que ele vai mostrar o usuário de vocês aqui. Nós vamos ver qual é a branch que nós temos para lá. Tá? Então é só colocar git branch -r. Tá? Então nós temos, por enquanto, a origem master. Tá? Só que nós não queremos mandar para a origem master, nós queremos mandar ela para o nosso commit, né, que nós estamos dentro de... Deixa eu voltar aqui para vocês. Nós estamos dentro de estilo. Tá? Então é esse commit que nós queremos mandar para lá. Para fazer isso, né, primeiro a gente vai precisar mandar ele para esse nosso commit. Vocês lembram que antes a gente tinha feito o seguinte, ó, nós tínhamos feito git,
né, push, né, o git push, para subir, né, e nós tínhamos mandado para o origin master, tá? Só que não é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos mandar essa aqui, essa nossa alteração, nós vamos mandar ela para o tal do estilo, que foi que nós criamos agora, tá? Então, quando a gente colocar para mandar, vamos ver se está certo, git push origin estilo. Então, nós vamos enviar essas alterações para lá. Provavelmente ele vai, não chegou a pedir, mas ele já está mandando. Então, ó, quer dizer que ele mandou aqui para o Git, lá para o nosso repositório do GitHub, né, chamado PW, a branch chamado estilo, tá? Então, para eu verificar agora quais são as branches remotas que tem, né, eu vou colocar de novo aqui, ó, git remote, né, -r. Ele vai mostrar os... Acho que eu botei errado aqui, né? Isso. Escrevi errado aqui. Tá? Agora nós temos duas, tá? Que é o estilo e master. Tá? Então, se nós pegarmos aqui e formos lá no nosso GitHub, aqui no GitHub, ele já vai abrir aqui. Eu vou abrir aqui do PW. Tá? Ele vai dizer que eu estou no mestre, né? E ele está dizendo assim, ó, que eu tenho aqui um pull request que foi mandado agora para 2 minutos, tá? Então eu posso verificar aqui, ó, ele já está aqui, eu tenho tanto o estilo quanto o master. Eu não tinha criado isso antes, eu acabei de criar quando a gente encaminhou. Então, quando eu venho aqui, tá, ele já vai trazer, né? Ele já adicionou ao meu arquivo readme, né? O documento que a gente tem lá. Já fez alterações na licença e tem aqui, cadê o meu index? E já tem as alterações também que foi feito nesse index. Tá? Ó, ele já vai trazer as alterações aqui. Então, seria basicamente isso. Então, a gente já criou aqui, nós estamos dentro de estilo, né, nossa branch. Essa aqui é a nossa master, tá? O código dela aqui é totalmente diferente. Esse aqui, o nosso estilo. Tá? Então, seria isso na nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Espero que o resultado tenha ficado melhor, né? E, enfim, até a próxima, e nós nos vemos também no próximo módulo, que é Design Web, que é justamente onde nós vamos trabalhar com tudo isso que nós introduzimos aqui dentro dessa disciplina. Tá? Então, por enquanto é isso. Muito obrigado e até a próxima.